Você sabe o quanto é gostoso você sentar e comer 2, 3 barras de chocolate. Eu comeria tranquilo depois de comer 2 hambúrgueres com 1,5 litro de Coca-Cola, né? Adoro doce. Mas automaticamente, uma vez que eu entendo as consequências desse tipo de comportamento e o quanto isso vai me atrapalhar no treino, o quão custoso isso vai ser para minha saúde no médio prazo, eu já vejo que esse prazer imediato, a conta acaba não fechando, mediante a todo o esforço que eu vou ter depois para consertar, e se eu não consertar, todo o prejuízo que eu vou ter para minha saúde, né, para minha performance, nos aspectos de viver a vida cada vez com mais qualidade. Na época que eu trabalhava como garçom, eu sempre guardei muito dinheiro, tinha esse tipo de comportamento. E o salário não era alto, era muito mais difícil conseguir guardar quando você ganha pouco. E eu escutava muito de alguns colegas meus, né, cansados depois de uma jornada bem extensa de trabalho. A temporada às vezes era 14 horas por dia, 16 horas por dia. E quando a gente tinha um momento de folga, o que eles queriam fazer era sair para curtir. E eu sabia que muitas vezes o sair para curtir significava gastar 50, 100 reais. Que para mim na época era muito dinheiro. Eu falava assim, olha, esse tipo de programa eu não posso. Se vocês quiserem fazer uma trilha, dar uma caminhada na beira-mar, ir para uma praia, contem comigo. Qualquer programa diferente disso simplesmente não cabe no meu projeto de vida. E o que eu escutava na época, né, imagino que muita gente que está assistindo, inclusive, ainda escute isso de alguns colegas, era, poxa, Rafa, esse jeito que você está vivendo não é a maneira correta, porque a vida vai passar, você está se privando de uma porção de coisas na juventude, em prol de acumular riqueza, e no final das contas, você não vai ter mais a tua juventude lá na frente, você não vai mais conseguir curtir essas mesmas coisas que você poderia curtir agora. Eu vejo que no meu caso, acabou funcionando muito bem e hoje eu colho os frutos desse tipo de situação. Então, o meu primeiro grande sonho daquela época, que eu lembro que na época eu namorava, a gente conseguia comer sushi 1, 2 vezes por ano. A minha ex-namorada daquela época adorava sushi. E era um negócio muito difícil, porque custava 100, Eu cento até e brinco que, cinquenta assim, eu reais. não gosto de sushi, né? E aí todo mundo fica, ai, Carol, prova, é bom, prova de novo, tu não comeu direito. E aí eu fico, gente, por que eu vou começar a comer o sushi que é caro, né? Então, assim, eu nem entro na onda do sushi. É, pra- Super modulando ali meus gastos já pra não entrar na onda. Perfeito. E naquela época era quase que um símbolo de felicidade e de prosperidade. Aí eu falava assim, bom, eu vou entender que a minha vida realmente deu certo e valeu a pena no momento que eu puder comer sushi todos os dias da semana e isso não for impactar muito no meu orçamento. E eu vejo que isso aconteceu de uma maneira relativamente rápida, mas só aconteceu mediante a um projeto que foi bem estabelecido. Durante certo momento eu percebi que eu estava ganhando muito mais dinheiro como garçom do que eu iria ganhar como engenheiro recém-formado, isso pelos meus colegas. Comecei a buscar outras possibilidades. Já investia há vários anos, porque quem tem o hábito de poupar, o próximo passo naturalmente é você entender como coloca esse dinheiro para trabalhar por você. Né? E quando eu encontrei assessoria de investimentos, eu entendi que era o tipo de profissão que demorava para se tornar rentável. Então, que eu receberia um salário em torno de 1.000 a 2.000 reais durante 1 ano e meio e que eu precisava bancar as minhas despesas. Meus pais ainda me ajudavam, mas naturalmente eu teria que desidratar uma parte da minha reserva de emergência, principalmente primeiro 1 ano e meio e depois até uns 2 anos e meio. É relativamente complicado para você chegar num salário de 4, 5, 6 mil reais. Depois a situação acaba andando, você ganha a confiança dos clientes, recebe muita indicação, e aí os salários tendem a 20, 25 mil. Se eu não tivesse guardado nessa época de garçom, eu não teria o recurso para poder abraçar a oportunidade e muito provavelmente não teria o conforto que eu tenho hoje. Então, muitas vezes, você guardar dinheiro significa você se preparar para um sonho que você ainda nem tem, para uma oportunidade que ainda nem chegou, mas que no momento certo que aparecer, você simplesmente vai conseguir chegar lá e abraçar. E com relação à felicidade, a gente tem alguns estudos bem interessantes. Né? Um dos primeiros estudos que saiu, ele basicamente chegou à conclusão que a partir de 80 mil dólares ano de renda, você não teria um acréscimo de felicidade. Ele encontrou uma curva que quando chegava aqui nos 80 mil, isso ia subindo, subindo, chegou nos 80 mil, ela estabilizava. Então ela ficava na horizontal. Estudos mais recentes fizeram algumas diferenciações nessa pesquisa. Então, antes as perguntas eram de sim ou não.
As pesquisas mais novas pediram para a pessoa categorizar de 0 a 10. As pesquisas mais antigas, você basicamente tinha que ir até um lugar e você respondia. As mais recentes você recebia em horários aleatórios do dia as perguntas e respondia pelo aplicativo. Então a análise de dados, devido ao aumento de tecnologia, foi muito mais precisa. Nesse tipo de situação, eles perceberam algumas características. Primeiro, né, o que você definiria ali como felicidade? Né? Seria um bem-estar subjetivo. Então, eles basicamente definiram como você se sentia feliz naquele momento e o quanto você se sentia realizado com relação à sua vida como um todo, dentro dessas perguntas. E uma terceira categoria eram perguntas relacionadas a se sentir entediado, estressado, chateado, irritado, perguntas com uma tendência negativa. Esse tipo de resultado já mostrou que quanto maior é a renda, menos você sente aqueles sentimentos negativos, então você sente menos medo, você fica menos irritado, menos estressado, e maior é a tendência de você, né, se sentir bem, se sentir orgulhoso, se sentir feliz ali como um todo. Né? Quanto maior é a renda, menos se sente, por exemplo, entediado, estressado, mas com qual recompensa? Porque muitas vezes aumenta a renda, né? E aí tu tem mais possibilidade de buscar coisas para completar essas lacunas de tédio, ansiedade, que às vezes são nocivas para a tua saúde. Né? Então, avaliaram só felicidade com relação a dinheiro, mas aspectos de saúde talvez não, né? Acabava entrando de forma indireta, porque naturalmente quem tem mais dinheiro tem mais tempo para cuidar da saúde. Eu percebi isso, inclusive, numa situação específica da minha vida. Durante uns 3 anos como assessor, eu entrei, né, numa vibe muito workaholic. Então, durante muito tempo, eu entendi que se eu não almoçasse, eu teria ali 1h30 a mais, 2h30 a mais, num horário excelente para ligar, que é o horário que os meus clientes estavam saindo para o almoço e poderiam falar comigo. Apareciam boas oportunidades, eu atendia muito cliente. Né? Hoje eu tenho só 55 famílias que estão há muito tempo junto comigo. Naquela Só época... é bastante, né? Mas não me incomodam para nada, assim. É uma tranquilidade Estão bem total. orientadas. Exatamente, carteiras conservadoras, então te liga muito mais para dar risada ou para alguma oportunidade específica que já foi combinada previamente do que qualquer outra coisa. Teve momentos que eu cheguei a ter 180 contas junto comigo. Então era muita coisa, tinha que ligar para muita gente quando aparecia alguma coisa legal. Sempre tinha trabalho. Eu trabalhava o final de semana inteiro e trabalhava ali basicamente das 8 até umas 8 horas da noite. E ficava sem comer até umas 16 horas. Eu nunca tive hábito de tomar café da manhã, não sinto fome de manhã e tenho alguns picos de produtividade. Hoje eu já almoço, mas naquela época não almoçava. Parei de treinar, então tudo que não estava relacionado a trabalho acabou sendo cortado da minha vida. Eu basicamente só trabalhava. E você recebe algumas recompensas sociais. A minha reputação no escritório se torna quase que uma lenda. Você começa a perceber que você está no mesmo patamar de pessoas que entraram há 4 anos antes de você na empresa. Então você vê um crescimento muito acelerado e muito rápido. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que isso inclusive iria atrapalhar, né, a minha própria performance no trabalho, que foi quando eu fiquei mal durante uns 3 dias, entre Natal e Ano Novo, e eu fiquei pensando ali, caramba, se isso acontece num momento que não é entre Natal e Ano Novo, os clientes precisando de mim e eu completamente incapacitado de fazer qualquer coisa que não fosse ficar deitado na cama de olho fechado. Então hoje eu percebi que por mais que eu tenha outras frentes de trabalho que também me demandam muito mais tempo, eu acabo tendo muito mais liberdade e tranquilidade de não depender mais tanto do dinheiro. Entende? Perfeito. E nesse ponto eu cuido mais da saúde, eu sigo uma dieta extremamente regrada. Hoje eu consigo ler e estudar todo dia, que era um negócio que durante muitos anos da minha vida era só trabalho. Hoje eu sento para ler todo dia, meia hora, 1 hora, feliz da vida. Já vou te passar a palavra só para fechar o raciocínio. Tu tens uma maturidade sobre esse autoconhecimento e autocontrole, mas muitas pessoas que acabam enriquecendo ou organizando muito bem a sua vida financeira, né, não têm no decorrer desse percurso, digamos assim. Eu fiz levantei essa hipótese até porque eu tenho alguns pacientes e o caso de um específico
que com 23 anos ele ganhou uma empresa da família. E ele estava num processo de emagrecimento, já tinha perdido 40 quilos. E a partir do momento que ele ganhou a empresa da família, isso deu para ele muito mais liberdade financeira. E aí ele começou a aumentar muito o peso. E as nossas conversas nas consultas eram: Dessa, eu nunca tive liberdade para comprar todas essas coisas que agora eu posso me permitir. Então, como que eu vou passar na frente de tal estabelecimento e não comer isso? Se eram coisas que eu sempre tive vontade. Por mais que ele tenha tempo que ele possa se cuidar, o prazer para tirar aquele tédio, aquela ansiedade que ele encontrou, está muito relacionado ao prazer imediatista, né? A recompensa imediata, que hoje ele consegue conquistar com o dinheiro, porque ele ainda não tem esse desenvolvimento, né? De autocontrole e maturidade para limitar esse comportamento. E eu acho que é muito uma questão justamente daquilo que a gente conversou, de você definir a pessoa que você realmente quer ser. Porque hoje uma das minhas maiores alegrias é conseguir treinar na Ironberg, que era uma academia que eu sonhei em conseguir treinar. Inclusive comprei apartamento numa região próxima justamente me planejando para conseguir ter isso dentro da minha rotina, de conseguir ter refeições extremamente prazerosas, que estão calculadas dentro da minha dieta. Esses dias, quem faz as compras lá em casa é a minha namorada, né? Esses dias eu olhei e tinha blueberry no freezer, amora, então coisas extremamente saborosas que hoje eu consigo me permitir. Sendo que se eu olho para 5 anos atrás, 50% das minhas refeições eram no restaurante universitário, ali da UFSC. Vou colocar 6, 7 anos atrás, era isso, era comer por R$1,50. Também eram boas refeições, mas hoje eu consigo me permitir curtir exatamente como é o caso do teu paciente, só que alinhado com o meu projeto de vida. Eu sei que hoje eu poderia comprar tudo que eu quero de McDonald's, de chocolate, gosto pra caramba dessas coisas, é extremamente prazeroso, só que quando eu coloco na balança, realmente o quanto isso vai alterar, inclusive alguns aspectos que a gente não presta atenção. Eu gosto muito de me observar assim, no dia a dia, inclusive muitas vezes monitoro isso com aplicativo, já monitorei com planilha durante muito tempo e eu percebi que apesar de eu adorar açúcar, isso muda meu comportamento, fica maior a minha percepção de esforço, então parece que para executar as mesmas coisas é muito mais custoso. Fica mais cansado. Eu fico mais cansado, mais preguiçoso, é mais difícil de engrenar quando eu consumo uma quantidade de açúcar muito grande. O mesmo vale para bebida alcoólica. Se eu beber hoje, uma tacinha de vinho, 2 tacinhas depois de uma refeição, não vai acontecer nada. Agora, se eu passar disso, eu já vou ficar ali de 2 a 3 dias um pouco menos criativo, um pouco mais preguiçoso para executar tarefas básicas. Perfeito. Então, acho que quando a gente começa a observar esses aspectos, você entende que o problema, o grande vilão, não é o McDonald's, mas como que você vai encaixar isso de uma maneira saudável na sua vida.